Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando mais cedo, porque daqui a pouco tem seleção ao vivo na Globo. Brasil e Senegal, bola rolando 1h. Começo falando de Flamengo, que também joga hoje, pode virar líder do Brasileirão, inclusive, jogo da 12ª rodada contra o Lanterna Esporte no Recife. E eu vou pra lá, pra lá que eu vou conversar aqui com o Juan Torres. Flamengo desfalcadaço hoje, né, Juan? Fala, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. 12 desfalques para o jogo de hoje contra o Sport, 7 são devido à data FIFA, a Arrascaeta e o Carrascal estão servindo as suas seleções e outros 5 desfalques são por conta do departamento médico, como é o caso do De La Cruz, que não está com nenhuma lesão constatada, mas está sendo vetado desse jogo de hoje devido ao desgaste muscular. Com tanta mudança, o técnico Felipe Luiz vai precisar improvisar ou então alterar o sistema da equipe. A gente tem aí a provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje, que tem o Rossi no gol, o Emerson Royal na lateral direita, zaga formada pelo Léo Pereira e pelo jovem João Vitor, e na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo tem o Saul e também... Calma que deu um branco aqui. O Saul e o Pulgar, perdão. E aí vem a dúvida lá... Exatamente, perdão. E aí lá na frente vem a dúvida na armação da equipe se vai ser o Wallace ou então o Everton Cebolinha. Lá no ataque, Bruno Henrique, o BH, junto do Luiz Araújo e também do Samuel Lino. O Flamengo, que está de olho na liderança, tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas tem uma vitória a menos que o time paulista. E hoje é um dia muito especial para o Flamengo, né? 130 anos da fundação do clube. Ontem, na chegada ao hotel aqui no Recife, muitos torcedores foram receber os jogadores, demonstrar aquele carinho, e a expectativa, a projeção é de que hoje, aqui na Arena de Pernambuco, a torcida do Flamengo seja a maioria diante da torcida do Sport. O Sport, que vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, é o lanterna com apenas 17 pontos, só 2 vitórias na competição e pode ser rebaixado matematicamente hoje se não vencer o Flamengo aqui na Arena de Pernambuco. Escobar, eu volto com você. Um abraço a todos. Tudo dito, muito obrigado. Juan Torres, direto do Recife, falando com a gente. Ele falou, né? Aniversário do Flamengo, 130 anos. Tem festa na Gávea. Quem está lá é Ana Flávia Nunes. Tá num trânsito danado aí. Tem festa aí na Gávea, né, Ana? Tem festa sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo, e com uma inauguração especial, tá? A gente vai mostrar para você que estamos acostumados a ver exposição em museu, mas aqui o Flamengo preparou é diferente. É a céu aberto, ao ar livre, para todo mundo curtir, mesmo quem estiver assim, ó, parado no trânsito, como tá esse trânsito aqui na Mário Ribeiro, na Gávea, porque todo o muro aqui da sede do Flamengo na Gávea tá pintado. Quem passa por aqui já viu que tá diferente, tá? 6 artistas fizeram pinturas para marcar esse aniversário do Flamengo. E essas imagens, elas retratam momentos importantes da história do clube. Tem também símbolos e tem homenagem para ídolos, né? Para personalidades importantes, como por exemplo a que a gente vai mostrar agora, ó, homenagem para Érica Lopes, conhecida, né, a Gazela Negra, a maior atleta de atletismo do Flamengo. E o legal é que tem muita gente já passando por aqui, fazendo selfie, fotografando, tá fazendo o maior sucesso. A ideia do clube é que seja mesmo um ponto de referência, um ponto turístico, e para que todo mundo possa apreciar e conhecer um pouquinho mais da história do Flamengo, mesmo na correria do dia a dia, Escobar, passando por aqui. Valeu, Ana Flávia Nunes. Tá bonito, tá bem bonito o muro lá da Gávea. Ó, 6... Será que vendem mate e biscoito na Austrália? Porque as praias de Adelaide são muito nossas, hein? Das 6 duplas brasileiras que jogaram pelo Mundial de Vôlei de Praia, 5 venceram. Vitória do Brasil com dose de emoção. Teve vitória das nossas campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia. E teve vitória sobre os campeões olímpicos, André e Renato, para cima do Arman e Helvig, da Suécia. Bom, né? Mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Evandro e Arthur Lance deram um passeio. Tâmela e Vitória, líderes do ranking mundial, ganharam mais uma. Então desce um mate geladão aí. Com limão, por favor. É, eu prefiro com limão. Tá rolando uma enquete, gente, bem legal para a torcida do Fluminense lá no GE. Globo. Quem é o maior goleiro da história do clube? Eu já dou a minha opinião aqui dos que eu vi jogar. Atenção, o Fábio já é o maior. Dá lá o seu pitaco também, vale a pena. E vem cá, você já viu o Lionel Messi jogando ao vivo no estádio? Teve uma galera lá na África que ganhou esse presentaço e aproveitou. Comoção nas ruas de Luanda. Testemunhar esse acontecimento histórico.
Angola está comemorando 50 anos de independência. 50 anos de independência, então veio apoiar a nossa seleção angolana de futebol. O povo tomou o caminho do estádio 11 de novembro para receber um convidado muito especial. Lionel Messi, o centro das atenções do amistoso entre Angola e Argentina. Mas ele não teve vida fácil não, hein? Tome carrinho! Tome defesaça do goleiro. Esse aí vai ter história para contar, hein? Aos 38 minutos, Messi recebeu na área e... Ô, Messi! O país inteiro parado para te ver e não sai um golzinho, camarada. Tá bom, pelo menos uma assistência. Passe do Messi, Lautaro Martínez bateu entre as pernas do goleirão. O Messi seguiu atrás do dele, mas era cada canelada. Será que os angolanos iam voltar para casa sem um golzinho do Lionel, gente? Claro que não, né? O homem não falha. Aos 35 do segundo tempo, enfim, o gol do Messi. 2-0 Argentina. A festa da independência foi com derrota. Mas se o convidado tá feliz, os angolanos também estão. Olha só, já, hein? Tem Brasil e Senegal ao vivo aqui na Globo, bola rolando 13h, daqui a pouquinho, lá em Londres. Deixa eu falar com o Carlos Gil, que está acompanhando de perto no gramado. Já passa um clima, pessoal no aquecimento, sempre bom. Fala aí, Gil. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O clima é de garoa fina, a temperatura vai caindo, vamos chegando perto das 4h, que é o horário local marcado para o jogo. E apesar disso, já está ficando meio escuro, que essa época do ano é assim mesmo. Os goleiros estão se aquecendo aqui, ó, o Marquinhos, o Tafarel, treinadores, o Ederson, que vai ser o titular, está aqui. E o Brasil enfrenta o Senegal, o estádio vai estar lotado, 60 mil ingressos para ver o Brasil, mas para ver o Senegal também, né? Tem 5 jogadores senegaleses que atuam aqui na Inglaterra e alguns jogadores experientes, como Sadio Mané, como Koulibaly, uma seleção muito forte que se classificou de maneira invicta. Queria mostrar uma curiosidade para vocês, ó. É colocada uma tela aqui para que durante o aquecimento dos jogadores, né, eles ficam fazendo chutes a gol, os goleiros também, para que nenhuma bola venha aqui e possa machucar um fotógrafo, cinegrafista, jornalista, mas também o torcedor, ó. A gente vai dar uma caminhada rápida. Estamos vendo aqui nossa equipe, nossa Júlia Guimarães está ali, o Bruno Cassucci também do GE. Olha aqui, a torcida fica pertinho, ó. Os estádios ingleses são assim, a torcida fica muito perto do gramado e aqui no estádio do Arsenal não é diferente. Na hora do jogo, Escobar, essa tela vai ser retirada. Ah, sim, pô, pensando no bem-estar de todos, muito legal. O Ancelotti passou por aí, conseguiu trocar uma ideia com ele, Gil? Sim, o Ancelotti chegou já no estádio, já conversamos com ele. E a primeira pergunta que eu fiz é se toda aquela escalação, a nossa apuração de durante a semana estava correta, né? Se o Éder Militão realmente seria titular. Vamos ver a resposta dele. Hoje temos o teste de Militão como lateral direito, a ver como sai. O trabalho é no aspecto defensivo que eu acho que o equipo tem que estar focalizado aí. Se somos capazes de defender bem, creio que a seleção vai ter sucesso. Como vimos, o técnico Carlo Ancelotti está preocupado com a parte defensiva. O Brasil que levou 3 gols do Japão. Bom, já adiantamos que o Ederson vai ser o goleiro, que o Militão vai ser o lateral direito. O resto do time é aquele mesmo que a gente vinha falando ao longo da semana, com o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo. E ali no meio, o Casemiro e o Bruno Guimarães, sempre presentes com o Ancelotti. Um quarteto ofensivo, formação que deu certo nas eliminatórias, deu certo contra a Coreia do Sul, Matheus Cunha, o Estevão e a dupla do Real Madrid, o Rodrigo e o Vini Júnior. Esse é o Brasil que vai enfrentar o Senegal, 2 amistosos aqui na Europa, daqui a pouquinho contra os senegaleses e na semana que vem na França contra a Tunísia, que é para fechar o ano bem, Escobar. Fechar o ano com vitória e já começar o ano de Copa do Mundo com astral lá em cima. Daqui a pouquinho a gente está aqui ao vivo, viu? Valeu, bom trabalho para você com Carlos Gil, com ele, a melhor cobertura do Brasil. Um abraço para você, meu irmão. Ó, o jogo vai ser no estádio do Arsenal, lá em Londres, que já pode, inclusive, ser considerado a segunda casa da seleção brasileira. Esse vai ser o 9º jogo do Brasil lá. O clima londrino não era dos mais agradáveis, mas voltar ao estádio do Arsenal traz boas lembranças. O Brasil só perdeu 1 dos 8 jogos disputados aqui. Foi em 2007. A seleção portuguesa, comandada por Felipão,
venceu por 2-0. Entre as 7 vitórias, tem, por exemplo, um 3-0 com autoridade diante da Argentina do jovem Messi em 2006. Botou na frente, Kaká. Insistiu, Kaká, bateu, a bola vai entrando. O jogo de hoje, contra Senegal, marca a volta do Brasil a um dos palcos onde mais atuou neste século. O estádio do Arsenal vai receber a seleção pela 9ª vez, igualando os números do Maracanã e do Mineirão. Só o Mané Garrincha, com 10 jogos, foi mais utilizado nesse período. Se por um lado o histórico do Brasil aqui na casa do Arsenal é muito bom, o mesmo não dá para dizer do retrospecto contra Senegal. A seleção brasileira ainda busca a primeira vitória diante do adversário de logo mais. O amistoso disputado em Singapura em 2019 teve golaço de Firmino. Finalização com requintes de crueldade e talento de Roberto Firmino. E gol de pênalti no empate africano. O Brasil também saiu na frente no confronto de 2 anos atrás, em Lisboa. Só que viu o craque Sadio Mané liderar a virada senegalesa. 4-2. Senegal é um equipo muito forte, não forte, muito forte, que tem muita qualidades individuais, que tem muito boa organização, defensiva e ofensiva, com jogadores que têm muita experiência. Que o solo londrino traga sorte em mais um duelo contra os senegaleses. Mas também que a seleção brasileira volte a jogar mais vezes em casa, porque o torcedor tá com saudade. Pessoal, agora Jornal Hoje, na sequência... Isso pra gente é o Bruno Halper. Fala, Bruno! A todos, o Flamengo finalizou na manhã dessa sexta-feira a preparação para encarar o Lanterna Sport nesse sábado, 6h30 na Arena Pernambuco. E como a gente vem falando ao longo da semana, técnico Felipe Luiz tem muitos desfalques para essa partida. São 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 5 no departamento médico. Lembrando essa lista dos 7 jogadores que estão com suas seleções, está o Alexandro, o Danilo, também o Arrascaeta, o Vinha, o Varela, Carrascal e Plata. Entre os jogadores que estão no departamento médico, além do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan, o De La Cruz entrou para essa lista depois da divulgação dos relacionados. Assim, entre as novidades no time titular nesse sábado lá na Arena Pernambuco, podem estar o João Vitor na zaga, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, o Emerson Royal na lateral direita, meio-campo pode ter o Saul como novidade e o Luiz Araújo no ataque. Todos novidades em relação à última escalação contra o Santos. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para jogar depois do julgamento dessa quinta-feira no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra o Lanterna Sport, que não vence há 10 rodadas, vem de 5 derrotas consecutivas. Claro, para retomar o primeiro lugar, o Flamengo precisa vencer e dar aquela secadinha no Palmeiras, que também joga nesse sábado o clássico contra o Santos. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Vamos dar uma olhada então. Deve ter Rossi no gol, vai aparecer aqui no nosso campinho. Emerson Royal na direita, Léo Pereira e João Vitor os zagueiros, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace ou Cebolinha. Veja que apesar dos desfalques, né, é um Flamengo muito mais robusto, eu diria, muito menos estranho do que o Palmeiras, ou é só uma impressão minha, Mansur? Não é porque, vamos lá, uma questão vai ficar mais exposta, né, que é a questão do João Vitor na zaga. O Flamengo atravessou a temporada com 3 zagueiros habituados a jogar, esticou em alguns momentos a corda por causa disso, e agora o João Vitor, que é bem pouco jogado, né, na temporada, vai entrar num jogo que é importante para o Flamengo, embora o adversário esteja mal, mas ele entra no oferecer pouco. Essa é uma cara bastante diferente. A gente viu muito o Emerson Royal jogar, a gente viu muito o Ayrton Lucas jogar. Pulgar e Saul, dentro ali do que é Pulgar, Saul, Jorginho, como os 3 principais, não muda. Agora, em termos de característica, na parte da frente fica um pouco mais complicado, né? Porque você não tem praticamente nenhum dos jogadores mais habituados a fazer, por exemplo, a função do segundo atacante, né? O Wallace e Bruno Henrique
se formarem a dupla por ali, é muito diferente de você ter, como já teve o Plata por trás do centroavante, o Arrascaeta nem se fala, o Carrascal por trás, você perdeu as opções mais habituadas a fazer Agora, a função sim, do segundo atacante. Por característica, né? O Wallace é um centroavante. O Bruno Henrique vai fazer, na teoria, o que ele mais gosta, né, Mansur? Que é ser o segundo atacante efetivo ali. No jogo contra o Sport, no Maracanã, o Plata jogou como o 9 e o Bruno Henrique era quem saía um pouco, como segundo atacante, indo um pouco para a meia esquerda, fazendo uma função que para ele até foi muito conveniente. Então eu imagino que se entrar o Wallace, seja o Wallace mais na função do 9, como fez o Plata naquele jogo com o Sport, o Bruno Henrique, entre aspas, fazendo a do Arrascaeta, com as devidas mudanças de característica, mas caindo da função de segundo atacante para a meia esquerda, o Luiz Araújo sendo o ponta direita que por vezes vem para dentro, o Samuel Lino aberto na esquerda. Eu imagino que seja mais ou menos esse. Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais notícias do Flamengo aqui pra vocês. O Flamengo hoje, galera, enfrenta o Sport, cheio de desfalques, né? Muita gente na seleção, Arrascaeta, Plata, tem muita gente aí, né, na data FIFA, né? E isso complica o Flamengo, pessoal, né? A ausência do Arrascaeta aí é a mais importante, né? Quando se considera os números do jogador. Ele é o artilheiro do Flamengo no ano e no Campeonato Brasileiro. O time também não poderá contar com o Pedro, né, que é o vice-artilheiro. Felipe Luiz tem algumas opções ainda, né, para colocar aí no ataque, para tentar colocar aí para ajudar o Mengão. Escalar o time com 3 volantes, por exemplo, Pulgar, Everton Araújo, Saul, são os nomes à disposição. Pode improvisar o Luiz Araújo, né? Pode improvisar o Luiz Araújo aí, uma função aí do Arrascaeta, quando o meia ainda não foi titular em 2025, né? Então, mas pode ali, o Luiz Araújo pode ser esse cara para improvisar ali. Mudar o esquema, nesse caso o técnico poderia escalar o time com 4 atacantes, apesar que o desfalque também, tem desfalque na posição, né? No jogo de volta aí das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi escalado com 4 homens de frente, né? Plata, Cebolinha, Wallace e Pedro. Para esse sábado, então, Luiz Araújo e Bruno Henrique poderiam substituir Plata e Pedro, né? Michael e Juninho também são opções no ataque. Então vamos ver, né, pessoal, como que o Mengão vai ficar aí. O Flamengo, ele precisa vencer os jogos, né? Não tem como o Flamengo perder mais jogos. Tem o clássico Santos e Palmeiras, né? Santos e Palmeiras também é o clássico que vai ter nesse final de semana. Então o Flamengo tem que ficar de olho nessa partida, né? Santos e Palmeiras, 21 horas nesse sábado na Vila Belmiro. Então o Flamengo tem que ficar de olho nesse jogo aí. Lógico que seria muito bom o Santos ganhar, mas é aquilo que eu sempre venho falando, pessoal, não adianta nada o Santos ganhar e o Flamengo não somar pontos. O Flamengo tem que, em primeiríssimo lugar, ir para cima, jogar o futebol, mesmo com os desfalques, e fazer o resultado, porque senão não adianta querer torcer contra o Palmeiras, porque não vai virar em nada. O Flamengo não pode perder pontos, o Flamengo tem que estar aí focado, colado aí na saia do Palmeiras aí, para não deixar escapar pontos mais no Brasileirão. Tem muitos desfalques? Tem, porém, tem que superar, tem jogadores no elenco ainda que podem suprir esses desfalques, e o Mengão tem que ir para cima, não adianta, não tem outra opção mais para o Flamengo, né? Não existe mais possibilidades, o Flamengo tem que ir para cima e ganhar os jogos, né? É isso que o Mengão precisa, então vamos torcer. Flamengo e Sport hoje no Brasileirão, então vamos torcer para que o Mengão detone e vambora!